Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tarde de falar um pouquinho das eliminatórias da Copa. Segunda rodada das eliminatórias da Copa da América do Sul. E Peru e Brasil se enfrentam no Estádio Nacional do Peru, hoje, às 11 horas da noite. Que horário bom, né? Numa terça-feira, jogo da Seleção Brasileira às 11 da noite. Acho que poucos vão assistir, né? Porque quem trabalha, quem está na correria, fica um pouquinho complicado. Mas sempre tem os guerreiros aí que vão ficar acordados para acompanhar a seleção, principalmente depois da grande vitória da goleada por 5-1 contra a Bolívia. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Antes de falar mais um pouquinho desse jogo, curta o conteúdo, compartilhe com os amigos e fortaleça o crescimento e o trabalho do R-City. Muito obrigado. E o Peru, diferente da seleção brasileira que venceu e venceu muito bem na estreia, a seleção peruana empatou por 0-0 contra o Paraguai, lá no Paraguai. Não podemos dizer que é um mau resultado empatar contra a seleção paraguaia fora de casa. Então a seleção peruana vem de um bom resultado, um empate fora de casa, e recebe na segunda rodada do Brasil. Parada duríssima para a seleção peruana. Para a seleção brasileira, obviamente, a seleção tem o favoritismo para o confronto de hoje, mas a gente sabe que a seleção peruana, e nos últimos anos a seleção peruana surpreendeu em alguns momentos a seleção brasileira, inclusive já até eliminou de Copa América, enfim, bom nem citar muito essas coisas. O Brasil, depois da goleada de 5-1, o Diniz gostou do que viu, obviamente gostou do que a seleção brasileira apresentou, e a tendência é que a seleção brasileira não tenha nenhuma modificação. Tudo indica que a seleção brasileira virá com a mesma equipe que goleou a Bolívia lá no estádio do Mangueirão. A única dúvida que a seleção brasileira tinha, e pelo que parece foi cortada a dúvida, é o Gabriel Magalhães. Ele deixou o jogo da última sexta-feira com dores na coxa, porém os exames não apontaram nenhuma lesão e a presença do zagueiro na equipe titular é bem provável. E são 4 dias, né, entre sexta e terça-feira, então é um tempo aí bom para a seleção brasileira descansar e tem totais condições de fazer 2 jogos seguidos aí com a equipe titular, considerada titular pelo Diniz. E a seleção brasileira ela não perde há 4 partidas contra a seleção peruana. A última derrota foi em 2019, 1-0 para a seleção peruana em um amistoso. Depois disso, 4 jogos e 4 vitórias da seleção brasileira. A última partida, inclusive em 2021, pelas eliminatórias, a seleção peruana foi derrotada pela seleção brasileira por 2-0. Everton Ribeiro e Neymar marcaram os gols da seleção. E ainda tem olha esse retrospecto, né? Porque geralmente jogando fora de casa, as donas da casa, as mandantes, as seleções mandantes, elas impõem seu jogo, elas colocam dificuldades, mas a última vez que a seleção brasileira perdeu para a seleção peruana jogando no Peru, jogando em solo peruano, foi em 1953. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, 70 anos. Era fácil essa conta, né? Para você ver como eu sou bom em matemática. 70 anos que a seleção peruana não vence a seleção brasileira em solo peruano. Então é um puta de um retrospecto negativo para a seleção peruana e um baita retrospecto positivo para a seleção brasileira. Se a seleção peruana quebra esse retrospecto em uma partida de eliminatórias de Copa, é motivo para muita festa. A seleção brasileira, sinceramente, não terá feito mais do que a obrigação não perder para a seleção peruana. Com todo respeito à seleção do Peru, o Brasil é muito mais forte que a seleção peruana. Pode estar vivendo a crise que seja, a seleção brasileira é mais forte que a seleção peruana, e jogando no Brasil, no Peru, a obrigação de vitória acaba sendo da seleção brasileira. Então, naquela oportunidade foi uma vitória de 1-0 lá em 1953. O Brasil não tinha nem Copa do Mundo, né, nessa
única derrota lá no Peru. Depois disso, o Brasil conquistou 5 taças. E tem alguns velhos conhecidos da seleção peruana, conhecidos que já jogaram aqui no futebol brasileiro. Guerreiro, por exemplo, está na equipe titular da seleção peruana, ex-Corinthians e Flamengo. Internacional também, o Guerreiro já jogou. Tem o Yotun, que é ex-Vasco da Gama, e o Trauco, que é ex-Flamengo. São jogadores titulares dessa seleção peruana. Então, são nomes conhecidos aqui do futebol brasileiro que atuam pela seleção peruana. E jogadores experientes, o que mostra que a seleção peruana não tem uma renovação, não teve uma renovação. E tem inúmeros jogadores experientes. O Guerreiro, por exemplo, tem quase 40 anos de idade. Então, é uma seleção aí que a parte física acaba sendo um pouco deficitária por conta da alta média de idade da seleção. E a seleção peruana ainda tem desfalques. O lateral direito Advíncula, ele foi expulso na partida de estreia contra o Paraguai e não joga a partida de hoje. Então, ele é lateral do Boca Juniors, inclusive vai enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores. E o Advíncula, que vive uma boa fase na sua equipe, não iniciou bem as eliminatórias da Copa pela seleção peruana, foi expulso e desfalca contra a seleção brasileira. Então a seleção peruana tem um desfalque logo no seu segundo jogo. E um ponto positivo, né, um número muito positivo para a seleção brasileira, é que a seleção brasileira ela não perde em eliminatórias de Copa há 8 anos. Desde 2015 a seleção brasileira não perde sequer uma partida de eliminatórias da Copa. Aí vai ter gente que vai falar, o nível é muito fraco, a seleção brasileira está muito acima, mas aí quando enfrenta europeus, não tem a mesma capacidade como contra as equipes da América do Sul. Verdade. Porém, 8 anos sem perder, eu acho que não importa o nível técnico das equipes. É um retrospecto que merece ser respeitado. E tudo bem que o nível é fraco, mas tem seleção argentina, seleção chilena viveu grande fase nesses 8 anos, seleção uruguaia teve seus bons momentos. Então, é um número para se respeitar, um número que mostra o quão forte é a seleção brasileira. Pode não viver grandes momentos nos seus últimos 20 anos, né? Que foi a última Copa da seleção brasileira, mas a seleção brasileira jogando em solo sul-americano, ela é muito forte nos últimos anos e imbatível. 8 anos sem perder em eliminatórias da Copa. São números impressionantes. Perdeu algumas partidas na Copa América, perdeu para a Argentina, já perdeu inclusive para a seleção peruana, mas em partida que vale vaga para a Copa do Mundo, a seleção brasileira não entra para brincar, não. E a provável seleção brasileira para hoje é com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Então, sem muitas modificações, sem nenhuma modificação a seleção brasileira para o confronto de hoje. Seleção brasileira que foi segura no seu setor defensivo. A gente pode até ponderar que a seleção boliviana é uma seleção muito fraca. Muitos dizem que é a seleção mais fraca do continente, e eu acredito que seja mesmo, mas a seleção brasileira jogou contra um adversário fraco, se impôs os 90 minutos e goleou. Então, tem que valorizar a seleção brasileira, não é só rebaixar a seleção boliviana e falar, fez mais que a obrigação. Não. Obrigação seria vencer. A seleção fez mais que isso, apresentou um grande futebol e goleou a seleção boliviana. Trio de ataque foi muito bem. A dupla, né? O Richarlison ele não fez uma boa partida, mas o Rafinha e o Rodrigo fizeram grandes jogos. O Rafinha tão questionado, né, durante a Copa do Mundo, fez um bom jogo. O Neymar, voltando de contusão, também fez uma boa partida. O setor defensivo, de maneira geral, foi muito bem. Casemiro também é chovendo molhado, que mantém uma média muito boa na seleção brasileira. E o Bruno Guimarães, que oscilou muito entre reserva e titular na era Tite. Creio que será titular nas mãos do Fernando Diniz. E é um cara que eu acredito que vai render muito na seleção. Então, eu acho que essa é a melhor seleção no momento para estar jogando como titular. E tem grande favoritismo. Acho que a seleção brasileira vence a seleção peruana sem grandes dificuldades. Não acredito que será uma partida tão fácil como foi contra a seleção boliviana, mas a seleção brasileira vence
e nas 2 primeiras partidas de eliminatórias, o Fernando Diniz vai voltar para o Fluminense com a seleção brasileira com 100% de aproveitamento. Então, minha opinião aí sobre a partida da seleção brasileira. As informações preliminares não são muitas, né? Até porque a seleção jogou sexta para terça, não tem muita novidade. Mas é isso. Tá entregue aí o rapidinho do R-City falando sobre a segunda rodada das eliminatórias da Copa, eliminatórias sul-americanas. Peru e Brasil se enfrentam hoje às 11 horas da noite. Partida Corujão, né? Quase de madrugada. Curta o conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado pela audiência, é isso. Tamo junto e um grande abraço. Até a próxima.